Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta de um inscrito do nosso canal. Então ele pergunta se teria um bloco alternativo ao Blockscale, porque a versão que ele está utilizando é a versão 2.44 do PLC 300. Bom, então primeira coisa, vamos verificar se existe ou não esse Blockscale da versão 2.44. Então eu vou abrir uma nova configuração, vou chamar aqui de aula 20, Scale. O nome do recurso PLC 300. A conexão eu vou deixar pela USB mesmo, clica em próximo. Nessa tela eu vou escolher a versão 2.44, que é a versão que ele está utilizando. Lembrando que essa versão ele não pode atualizar para a versão 4.13. A versão maior que ele consegue atualizar da versão 2 é justamente essa, 2.44 mesmo. Então escolhi essa versão, clico aqui em finalizar. Bom, já estou com o meu main ladder aberto, então eu vou tentar inserir agora o Blockscale. Esse Blockscale ele fica dentro do Data Transfer, então eu vou apertar a tecla F. Vou abrir o menu do Data Transfer. Então pode ver que o Blockscale ele não existe nessa versão do PLC 300. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria um Blockscale. Então esse exemplo ele não serve somente para esse PLC 300 antigos. Ele vai servir também para outros modelos de CLP que você for utilizar e que não tiver essa função Scale implementada nele. Então você vai conseguir fazer um Blockscale dentro do seu CLP. Então o Blockscale nada mais é do que a implementação matemática aí da equação da reta. Bom, eu acredito que muitos não vão se lembrar da fórmula, inclusive eu também não lembrava, então recorri ao Google e encontrei esse site que mostrava detalhadamente aí a equação da reta. Então a equação geral da reta é justamente essa que eu estou mostrando agora aqui embaixo. Ax mais by mais c igual a zero. Só ordenando aqui as minhas variáveis, né, isolando o y aqui da equação, eu vou ter essa equação aqui embaixo. Y é igual a menos ax mais c dividido por b. Então nesse mesmo site aqui eu também encontro os valores de a, b e c. Então ele já me mostra aqui quem são esses três valores. Bom, agora que eu tenho todas essas letras, né, x, y, xa, xb, eu preciso saber quem que é quem aqui no meu Blockscale. Então o valor x que aparece aqui nesse lado da minha equação, ele corresponde ao valor de entrada aqui do meu Blockscale. Já o valor xa e xb, eles correspondem aqui ao máximo e o mínimo da entrada. E o ya e yb, que aparecem aqui nessa equação a e na equação c, eles correspondem à minha saída máxima e mínima. E a saída do meu Blockscale, que é o meu resultado, é justamente o meu y aqui, da minha equação. Bom, então agora que nós já conhecemos todas as fórmulas, vamos implementar essa equação lá no PLC 300. Bom, eu poderia já fazer a conta direto aqui no main ladder, só que eu não poderia depois reaproveitar esse bloco, né? Então para isso eu vou criar um bloco de função do usuário, porque toda vez que eu precisar novamente desse bloco, eu já vou ter ele criado aqui no bloco de função do usuário. Então para implementar o bloco de função do usuário, eu clico com o botão direito no bloco de função do usuário e seleciono nova pasta. Eu preciso dar um nome para essa pasta, então eu vou chamar ele de Scale_FB. Clique em próximo e agora eu preciso dar um nome para o meu bloco propriamente dito. Então eu vou chamar ele também de Scale_FB. Clique em próximo e finalizar. Bom, eu já estou dentro do ladder do meu Blockscale. Então a primeira coisa que eu vou fazer antes de criar meu ladder, eu vou criar as variáveis de entrada e saída desse bloco. Então para isso eu clico aqui na aba variáveis, escolho essa aba varin, que seriam as minhas variáveis de entrada, e clico aqui no mais. Então vou inserir a minha primeira variável de entrada. Só que eu vou colocar x_value, que é justamente para fazer referência ao Blockscale anterior, que nós já conhecemos ele, né? Tipo de dado, eu vou deixar ele como real, clico em OK. Então seguindo a sequência lá do Blockscale, minha segunda variável vai ser o xb, que ele vai ser justamente o máximo da entrada, máximo in. Também mudo ele tipo de dado para real. O próximo dado vai ser o valor mínimo da entrada, o min_in. Então vou colocar como xa min_in. Tipo de dado real também. A variável seguinte vai ser o maxout. Então ele é meu yb, maxout. E a última variável da entrada vai ser o ya, que vai ser o mínimo out. Bom, então todas as minhas entradas já foram criadas, falta somente criar minha saída agora. Então para isso eu clico em varout e vou inserir uma nova variável chamada yResult. Tipo de dado também vai ser real. Bom, a única diferença desse bloco que eu estou criando para o bloco original Scale é que esse bloco que eu estou criando ele vai aceitar somente variáveis reais, que é justamente o que eu estou adotando aqui, né? Todas as minhas variáveis de entrada e a variável de saída ela é do tipo real. Eu não posso, por exemplo, pegar esse bloco e querer jogar uma variável de entrada do tipo word. Para isso eu teria que criar um novo bloco cuja variável de entrada seria o tipo word.
Então eu teria que mudar o tipo da entrada para Word caso eu quisesse trabalhar aí com variáveis Words. Mas eu vou deixar com real mesmo, que é o mais comum de ser utilizado. Eu posso até salvar meu programa e ir lá no meu main ladder para ver como é que está ficando esse meu bloco. Então agora no meu main ladder eu vou inserir o meu userFB, que seria o bloco de função do usuário. Ele está justamente nessa aba módulo, userFB. Clico duas vezes aqui na userFB inst, clico em editar e escolho aqui o meu bloco de função do usuário, que é esse scale-fb. Então pode ver que o formato do bloco de função do usuário está muito semelhante aí ao block scale original. Só que por enquanto ele não tem lógica nenhuma dentro dele, né? Ele não vai fazer nada nas entradas e nas saídas. Então vamos agora implementar a lógica. Eu vou começar fazendo a conta pelas variáveis A, B e C. Então eu vou começar aqui na minha primeira linha, já vou colocar um comentário para eu saber que essa linha se refere à variável A. Então quem que é minha variável A, né? É YA menos YB. Então para eu fazer essa subtração, eu aperto a tecla F, eu venho aqui na aba Math Basics e escolho a minha operação de subtração. Ou eu poderia simplesmente digitar sub, caso eu conhecesse o comando referente a esse bloco. Como as minhas variáveis de entrada e saída já estão criadas, ele lista essas variáveis aqui para mim. Então quem que vai ser a variável A? Vai ser YA, que ele está aqui, ó, menos o YB. Então beleza, eu vou ter que salvar essa variável em algum lugar. Então eu vou criar uma variável chamada variável A. O tipo de dado dela vai ter que ser real, clico em OK. Então a minha variável A já está certa. Eu vou criar agora a variável B. Da mesma forma, ela é uma subtração. Então eu posso inserir o bloco sub. Ele é o xb menos o xa. E aí eu vou criar uma variável que vai ser a variável B. Também o tipo de dado vai ser real. E agora a minha última variável, que é a variável C. Então essa conta eu vou ter que fazer em duas partes, né? Ela é YA vezes YB. Então eu vou usar o bloco mul de multiplicação. Vou fazer o XA vezes o YB. Aqui eu vou ter que salvar o valor dessa conta em alguma variável. Então eu vou chamar de auxiliar C1. O nome eu poderia dar o nome que eu quiser aqui, né? Eu só coloquei auxiliar C1 só para não ficar um nome em branco. Então essa minha variável auxiliar C1, ela se refere à primeira parte da minha conta, e agora eu vou fazer a segunda parte da minha conta, que também é uma multiplicação entre xb e o YA. Eu vou salvar essa segunda parte da minha conta em uma auxiliar C2. Vou mudar o tipo de dado para real, e agora eu faço uma subtração entre os dois. Então para isso eu utilizo o bloco sub, auxiliar C1 menos auxiliar C2. E o resultado vai ser minha variável C. E agora finalmente a nossa última equação, que é o resultado. Então eu vou começar fazendo essa conta da multiplicação de A vezes X primeiro. Então primeiro eu insiro o bloco mul, eu vou fazer a variável A vezes a variável X, que é o meu value. Eu tenho que salvar essa conta em algum lugar, então eu vou criar uma auxiliar, vou chamar de auxiliar R, de resultado. Crio essa variável como real. Então essa minha variável auxiliar R, ela corresponde a esse valor A vezes X. Então eu vou fazer agora a soma desse A vezes X, que é a minha auxiliar R, mais a minha variável C. Aqui, se eu quiser, eu posso até sobrescrever aquela memória auxiliar R, porque o ladder ele vai sempre executar da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então a primeira operação que ele vai executar vai ser essa. Então ele vai salvar o valor dessa multiplicação no auxiliar R. Depois ele vai fazer a soma, então eu posso salvar esse valor na mesma variável auxiliar R, que não vai ter nenhum problema. E finalmente eu faço minha divisão. Então minha divisão vai ser o auxiliar R dividido pelo B, que é a minha var B. E a mesma coisa, eu posso salvar novamente em cima dessa auxiliar R. Bom, a última operação que eu tenho que fazer é essa multiplicação por menos 1. Então eu posso fazer ela de duas formas, né? Posso multiplicar realmente por menos 1, ou eu posso utilizar o bloco neg. O bloco neg é uma multiplicação por menos 1. Então eu vou pegar o auxiliar R e salvar o resultado na minha variável y, que ele é a minha saída aqui do meu bloco, o y_result. Bom, feito isso, meu bloco já está pronto, então eu já posso testar ele. Então mando salvar tudo, venho aqui no meu main ladder. Bom, só antes de fazer o download eu vou ter que mudar a versão do meu PLC para a versão 4.13, que é a versão que eu tenho aqui bancada. Então, para isso eu clico com o botão direito em cima aqui do PLC 300, venho em propriedades, seleciono aqui a opção dispositivo e mudo a versão aqui para 4.13 e clico em OK. Então ele já fez a alteração agora para a versão 4.13. Bom, e para fazer um teste no meu Blockscale,
eu posso criar um block scale original aqui embaixo e fazer o teste para ver se os dois me devolvem o mesmo valor. Então eu vou colocar o block scale aqui embaixo e eu vou fazer as duas operações com os dois blocos, para ver se o bloco aqui, o block scale, ele está funcionando. Bom, e para fazer o teste desse bloco, eu vou utilizar aqui um conversor de Celsius para Fahrenheit. Bom, então eu tenho a escala com as duas temperaturas, aí eu vou adotar meu primeiro ponto, que vai ser em 0 graus Celsius. Então meu XA vai valer 0 e meu YA vai valer 32, que seria, no caso, 0 graus equivale a 32 graus Fahrenheit. E aí eu vou pegar um segundo ponto, que vai ser na escala aqui de 100, então 100 graus vai ser meu XB e meu 202 graus vai ser o YB. Então quando eu jogar esses valores aqui no Block Scale, qualquer valor em graus que eu jogar aqui em X, ele já vai ter que me devolver o valor em Fahrenheit. Então, por exemplo, se eu entrar aqui com o valor de 60 graus Celsius, ele vai ter que me devolver 140 graus Fahrenheit. Então é assim que nós vamos ver se o bloco está funcionando. Bom, então vamos preencher o nosso bloco. O valor de X vai ser a temperatura em graus. Agora eu tenho que preencher meu XA e meu XB. Meu XB vale 100, meu XA vale 0. E o Y, que seria correspondente à temperatura em Fahrenheit. Então é de 212 graus máximo, 32 graus o mínimo, que seria o mínimo de 0 ali. Bom, e o meu resultado vai ser minha temperatura em Fahrenheit. E eu vou fazer a mesma coisa no Block Scale para conferir os valores deles. Então eu vou colocar aqui temperatura em graus, 100 graus, 0, 212, 32. Só a variável de saída que eu vou ter que colocar uma variável diferente, justamente para poder comparar as duas, né? Se as duas estão saindo com o mesmo valor de variável. Então eu vou colocar aqui como temperatura 2. Tipo de dado real, né? Bom, então agora eu já posso fazer o download desse programa e fazer um teste para ver se ele está tudo funcionando. Beleza, meu programa já está funcionando. Então eu vou colocar para rodar aqui. Temperatura 0 graus, ele está me dando aqui 32 graus Fahrenheit, então tá certo. Eu vou subir essa temperatura aqui para 60 graus. Então ele deu aqui para mim, nos dois blocos, né, que isso é o mais importante, que a temperatura é 140 graus Fahrenheit. Então se a gente observar a nossa escala, podemos ver que esse valor está correto. E aí eu posso colocar um valor também abaixo dessa escala, né? Por exemplo, menos 80 graus. Menos 80 graus, ele está me dando aqui que a temperatura é menos 112 graus Fahrenheit. Então se a gente olhar na nossa escala, podemos ver que isso também está correto. Então dessa forma aqui nós construímos o nosso próprio Block Scale, que funciona de forma semelhante ao Block Scale original aqui do PLC. Como eu já havia comentado, né, a vantagem de saber criar esse Block Scale é justamente porque você pode pegar um CLP que não tem esse Block Scale como padrão, e você pode acabar tendo que criar um ali na mão. Bom, então vou finalizando o vídeo por aqui. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações. Pode deixar dúvidas, críticas, sugestões ali nos comentários que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo.